Bom dia, povo de Deus abençoado, povo de Deus querido, povo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. É um prazer muito grande estar falando com todos vocês. Quem tem esse imenso prazer é o presbítero José Maria. Isso, todas as manhãs, levando pão para alimentar a nossa vida espiritual. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá pão, é o Espírito Santo que nos põe de pé, é o Espírito Santo que nos sustenta, o Espírito Santo é a nossa dependência dele. Se você não tiver o Espírito Santo, você não resiste às lutas, às provas e às dificuldades. É o Espírito Santo que nos sustenta e nos mantém de pé. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá capacidade, é Ele que nos dá habilidade para manusear a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal para transmitir e emitir a palavra de Deus. Eu quero desejar hoje, segunda-feira, uma ótima segunda-feira para todos vocês, que o Espírito de Deus esteja sempre na frente, seja o primeiro, que ele seja prioridade em suas decisões. Você que está buscando um emprego, priorize. Espírito Santo, vai na minha frente. Você que está doente, Espírito Santo, coloca tuas mãos sobre a minha enfermidade. Você que vai fazer um exame, você que vai fazer um exame, fala, Espírito Santo, toca no médico, dá habilidade para ele. Isso. Você que está fazendo um curso profissionalizante, fala, Espírito Santo, dá-me sabedoria. Isso. Você que está estudando a Bíblia, fala, Espírito Santo, abre o meu entendimento. Queria que você acessasse meu canal do YouTube. Isso. Chega mais perto. Queria que você me ajudasse na visualização do meu canal do YouTube. Clique lá, José Maria. Isso. Se inscreva no meu canal, hein? Estou precisando da tua ajuda lá, hein? Eu queria que você compartilhasse os vídeos. São mais de 60 vídeos, pregações da palavra de Deus. Vai ser uma bênção não só para a sua vida, mas uma bênção para toda a sua família. Hoje eu quero falar um assunto muito importante sobre um homem que estava convencido demais por guardar a palavra de Deus. E esse homem, ele era um homem rico, um príncipe, um jovem, mas de classe alta, chefe dos judeus, ocupava uma posição de destaque, e esse homem foi conversar com Jesus. E eu quero ler aqui em São Lucas, no capítulo 18, São Lucas, capítulo 18, versículo 18. São Lucas 18, versículo de número 18 para a nossa meditação. Isso. Pega a sua Bíblia aí, saia da zona de conforto, para de comodismo, vamos estudar a Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento material é para manter-nos com saúde e bem saudável. E a palavra de Deus é o pão que nos mantém alinhado com Deus. O seu relacionamento com Deus depende da palavra de Deus. Se você não se alimenta com a palavra de Deus, você está morto espiritual. Tá bom?
São Lucas 18, verso 18, que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. E uma pergunta: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse-lhe o príncipe: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, aquele príncipe ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele, respondendo: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, irmão, mulher ou filho pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo ou nesta vida, e na idade vindoura a vida eterna. Vamos aqui, em ser breve, falar sobre a vida de alguém que é um religioso. Aqui mostra que esse homem era apenas um religioso. Guardar somente os mandamentos não é o suficiente. Jesus falou que a fazenda do rico é a sua fortaleza. E Jesus falou que quem ajunta tesouro aqui na terra, os ladrões minam e roubam. E a Bíblia diz: aonde estiver escondido a sua riqueza, o seu coração está preso nela. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então aquele homem, ele era um homem bem-sucedido, um jovem ainda, rapaz, mas de classe média alta, e exercia uma posição elevada, muito abençoada, né? Quem não quer ter um filho formado, bem estudado, bem estruturado financeiramente e independente financeiramente? E aquele homem foi tirar uma dúvida. Foi tirar uma dúvida com Jesus. Ele queria saber o que ele tinha que fazer para ser salvo. E Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos. Jesus citou os 10 mandamentos. E aquele homem, ele disse com maior convicção: tudo isto eu tenho observado. Aquele homem era um estudioso, desde a minha mocidade. Desde jovem, ele já era conhecedor da verdade. Conhecia os 10 mandamentos, conhecia a Torá, conhecia o livro dos profetas.
maiores e menores. Então aquele homem era um homem esclarecido. E Jesus, ele, na sua onisciência, porque Jesus é Deus, ele olhou dentro do coração do homem e tinha algo que impedia dele ser completamente 100% que amava a Deus. Jesus falou: falta-te uma coisa. Ele: o que é, Senhor? Vende todas as suas propriedades, doa para os pobres, depois você vem e me segue. Aí você vai ter um tesouro lá no céu. A Bíblia diz que aquele homem virou-se as costas, voltou, muito triste, de cabeça baixa, porque ele era um homem muito rico. Sabemos que as coisas materiais é importante, porque é para a nossa manutenção. Quem não quer ter uma qualidade de vida, um padrão de vida bom? Só que, enquanto você estiver vivo, você vai desfrutar disso tudo. Mas quando partirmos, descermos à sepultura, tudo que nós possuímos de bens aqui, nessa terra, embaixo do sol, ficará. Tudo é vaidade, passageiro. E aquele homem estava preso no materialismo, no dinheiro, na sua fartura, nos seus bens materiais. Jesus comparou um camelo passando pelo fundo da agulha. Não é essa agulha que você coloca a linha para costurar, não. A agulha era uma passagem em Jerusalém pelo muro, onde os mercadores, o comerciante que vendia suas mercadorias, ali ele tinha que tirar as mercadorias e somente o camelo conseguia passar se arrastando ali pelo aquele buraco, aquela passagem. Aí dava-se o nome de fundo de uma agulha. E o camelo só passava só ele. Se tivesse carregamento de carga, que na época os camelos era o transporte, no deserto, porque lá no Oriente Médio era 50 graus de temperatura e o único animal que resistia ao deserto, à sede, à fome, era o camelo. Diz alguns estudiosos que o camelo consegue andar 6 meses sem ingerir água no deserto, transportando ali mercadoria dos comerciantes, dos vendedores, não é isso? Então o camelo ele consome aproximadamente 120 litros d'água e com a quantidade daquela água ele consegue permanecer 180 dias sem ingerir líquido. Ele vai se conservando e não morre desidratado. E aquele homem voltou muito triste, porque o seu coração, a sua mente, a sua confiança estava na sua riqueza. Hoje nós vemos muitas pessoas com dificuldade de aceitar Jesus aí na igreja por causa dos seus bens materiais. Eles se acham completos, que não precisam de Deus. A pessoa mais difícil de ir para a igreja é o homem afortunado, na verdade, porque a sua riqueza torna-se um laço. Ele se julga completo, que não falta nada para ele, e que está tudo bem para ele, mas não está tudo bem. Jesus falou que a nossa riqueza é lá no céu.
em Colossenses, no capítulo 3, diz que nós que já ressuscitamos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são de baixo. Porque já estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, a fazenda do rico é a sua fortaleza. Tem pessoas que cuidam mais do carro do que da própria família. O zelo. Ele tem a esposa e ele se preocupa às vezes muito mais com a peça de um carro, com cuidado com as coisas materiais e muitas das vezes não se dedica mais à família. Aqui a dificuldade daquele homem se aproximar de Deus era por causa da riqueza, do amor ao dinheiro. Então, tem pessoas que hoje são avarentas, que o Deus dele é o dinheiro. E aquele jovem teve dificuldade de ter um encontro com Jesus. Ali ele estava na porta do céu e não entrou por causa de uma coisa passageira: a riqueza, os bens materiais. Deus nos dá o nosso sustento. Deus estabelece o nosso cuidado. A Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não adianta você. Se você for uma pessoa ansiosa, preocupado com o dia de amanhã, preocupado somente com dinheiro, com riqueza, com qualidade de vida, com status, padrão de vida. Tem pessoas que são ansiosas. A fraqueza dele é a luxúria, o pecado da luxúria, a riqueza. Então tenha cuidado. Tem muitas pessoas que hoje não conseguem servir a Deus por causa da riqueza. Jesus fez uma parábola do semeador, e uma das sementes, onde o semeador saiu para lançar a semente no solo, caiu entre espinhos. E ali que é a linguagem de figura. Jesus falou que entre espinhos, que a semente cresceu, aquelas pessoas que os cuidados dessa vida, a preocupação com a riqueza, com os bens materiais, não consegue dar fruto, não consegue se firmar no Evangelho por causa do amor ao dinheiro. Tem pessoas que trabalham 24 horas por dia, dois empregos, e não tem tempo de servir a Deus. Sai de um serviço, vai para o outro serviço, exausto, cansados, e a vida vai passando. Tudo é passageiro, tudo é vaidade, dizia em Eclesiastes o pregador chamado Salomão. Então tenha cuidado, guardar os mandamentos de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Os bens materiais, ele vem na proporção que Deus nos dá. Deus sabe que você e eu precisamos trabalhar, precisamos prover a nossa família, trazer o sustento para os nossos filhos, mas Deus quer que você tenha consciência, que nós tenhamos a consciência que Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aquele homem estava confiante em apenas guardar somente os mandamentos. Viver de aparência, Deus nos olha por dentro. O Espírito de Deus, ele quer extrair de dentro de nós
tudo aquilo que é impedimento para Deus operar na nossa vida. O Espírito de Deus quer fazer uma limpeza dentro de nós. Tirar a raiz da amargura, a raiz da avareza, isso, aquilo que está prendendo você. Talvez eu estou falando com pessoas que estão presas na empresa, né? Presa nos negócios, presa nos bens materiais e nunca tem tempo de adorar a Deus. Quanto tempo você não vai na igreja? Quantos convites você já recebeu e você tem dado desculpa dizendo: estou cansado, estou trabalhando demais, não tenho tempo. Mas você tem tempo para passear, fazer turismo, não é verdade? Você tem tempo de ir para o restaurante, ir para o estádio de futebol. Você tem tempo para estar na roda de amigos, mas você nunca tem tempo para ir na igreja, no templo, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e ouvir os conselhos de Deus para a tua vida. Estou falando com pessoas que têm anos e anos, que nunca foi na igreja. Desde que se tornou adulto, nunca entrou na igreja. Talvez eu estou falando com pessoas que batem no peito dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. O meu Deus é a minha fortuna. O meu Deus é a minha conquista. O meu Deus é o que eu tenho. Aquele homem ficou muito triste quando Jesus falou: vende tudo que você tem, reparte para os pobres, vem e me segue e terá um tesouro lá no céu. Aquele homem afastou-se de Jesus, foi embora muito triste, desanimado, porque o seu coração estava preso no dinheiro. A Bíblia diz: aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Coração não é esse órgão musculoso, não. Coração, quando a Bíblia fala coração, fala de mente, pensamento ligado às suas riquezas. Estudar a Bíblia é importante, guardar os mandamentos é importante, fazer a vontade de Deus é importante, mas o mais importante é você se desprender das coisas materiais. Deus não quer você 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Deus quer você 100% dependendo dele. Por quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra, planeta, o mundo e todos que nele habitam, porque a criação, ela é de Deus. Se Deus te deu condições para você ter o seu carro, uma boa casa, uma boa roupa, um bom emprego, tudo vem de Deus. O homem não recebe nada do alto se não vir da parte de Deus. Não seja estúpido, não seja um insensato e não seja uma pessoa soberba de bater no peito, dizer que foi pela sua capacidade, pelo seu conhecimento de intelectualidade que você conquistou tudo que você tem. Tudo que você tem é permissão de Deus. E hoje Deus está falando com você. Deus está falando com você. Jesus fez uma prova pesada naquele homem. Vende tudo que você tem. Não é que Jesus queria que ele vendesse. Ali, Jesus estava fazendo um teste de fogo. Uma prova. Vende tudo. Você tem coragem de vender tudo? Largar tudo? Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, aquele homem não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele amava mais a riqueza. Se ele amasse a Deus sobre todas as coisas, ele abria a mão. Zaqueu, ele era um homem rico, chefe dos publicanos. E ele disse que ele repartia para os pobres metade de seus bens. Era um homem generoso, era um homem que seu coração não estava preso
na riqueza. E ele disse para Jesus, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou seja, roubado, prejudicado alguém, eu restituo quadruplicadamente, ou 4 vezes mais. E essa é a palavra para o seu coração nesta segunda-feira. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Tenha uma ótima segunda-feira e fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Não ponha o seu coração naquilo que você não vai levar. Faça igual Jó. Nu eu vim para este mundo, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Então tudo que nós temos é dado por Deus. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.